Imagina só, e se os maiores desafios do mundo, sabe? Pobreza, mudanças climáticas, pudessem ser enfrentados a partir de uma única rua num bairro qualquer? Pois é, hoje a gente vai explorar uma metodologia inovadora aqui do Brasil que faz exatamente isso. Ela dá para jovens estudantes uma ferramenta muito poderosa, uma bússola global, para ajudar a transformar as suas próprias comunidades. Então, vamos lá. A gente começa com uma pergunta que é, assim, o coração de tudo isso. A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem aquelas metas gigantescas, né? Para salvar o planeta, basicamente. Mas como é que essas metas enormes, globais, se conectam com um problema real, sabe? Um problema palpável. Tipo, um que está acontecendo na rua de quem está ouvindo a gente agora. Pois é, e essa pergunta já joga a gente direto no primeiro grande obstáculo. Essa desconexão gigantesca entre as metas globais e os problemas locais. É um abismo, né? De um lado a gente tem ambições para o planeta inteiro e do outro, a realidade que a gente vive no dia a dia. É isso aí. De um lado, a gente está falando da Agenda 2030 da ONU, sabe? São 169 metas super complexas, indicadores para o planeta todo, uma linguagem bem abstrata. E do outro lado? Bom, do outro lado está a vida real, os problemas de uma única escola, as necessidades de um vilarejo, os desafios de uma rua, coisas bem concretas. Então, o grande desafio é esse. Como a gente traduz essa linguagem global para uma ação local que faça sentido, sem sobrecarregar as pessoas com informação e, claro, sem perder o rigor científico? A sacada, a verdadeira mágica, é construir uma ponte entre esses dois mundos. E foi exatamente para isso que nasceu o projeto Desafio ODS. Beleza, mas como é que se constrói essa ponte na prática? A solução é uma ideia genial, uma metáfora poderosa, mas que também é uma ferramenta super prática. É a tal da bússola global. Vamos entender agora como é que ela funciona. O conceito central por trás de tudo isso é uma palavra que parece complicada, mas a ideia é simples: territorialização. O que isso quer dizer, na real? É o processo de pegar aquelas metas gigantes da ONU e literalmente aterrissar elas na realidade local. É fazer com que funcione na escala de uma rua, de uma vila, de uma escola. E essa bússola tem 4 direções, 4 pontos cardeais. Vamos começar pelo norte. O norte é a direção global. Ele aponta para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS da ONU. Isso é super importante porque cria uma linguagem universal, sabe? Todo mundo começa a falar a mesma língua quando o assunto é impacto social e ambiental. Aí, na direção oposta, a gente tem o Sul. O Sul é a realidade local. Ele ancora o projeto no chão, nos desafios específicos daquela comunidade, nas suas vulnerabilidades. E o mais importante, no conhecimento que só quem vive ali tem. Isso garante que a solução não venha de cima para baixo, mas que seja construída junto com a comunidade. Ok, agora vamos para o Oeste. O Oeste é o motor científico da bússola. É aqui que entra o que a gente chama de STEM, que é a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. São essas ferramentas que dão o rigor, a metodologia, a base em evidências para transformar uma boa intenção numa solução que, bem, que funciona de verdade. E para fechar a bússola, o Leste. O Leste é a rede de apoio. Porque, ninguém resolve nada sozinho. Aqui a ideia é mapear quem pode ajudar, encontrar aliados, parceiros e até atrair investimento ESG, que é aquele capital focado em projetos com responsabilidade ambiental, social e de governança. E olha só, tudo isso que a gente está falando não é só uma ideia bonita no papel, não. A Bússola Global é uma metodologia premiada, super reconhecida pela inovação em educação e pelo impacto social que ela já gerou no Brasil. Certo. Então a gente tem essa bússola, esse conceito poderoso. Mas como é que isso vira algo concreto, algo que os estudantes podem usar? Agora a gente vai mergulhar nesse motor movido a STEM para ver como a ciência da vida é essa bússola. E o mais legal é que tudo acontece numa jornada de aprendizagem super enxuta, de só 6 horas. É bem mão na massa. O programa leva os estudantes por 4 módulos bem práticos. Começa com eles mapeando os problemas do mundo na própria rua e termina com eles sabendo falar a língua do impacto global. Incrível, né? O coração de tudo isso é a ponte STEM. A ideia é justamente essa: conectar diretamente um problema local, tipo contaminação da água, com um ODS global, que nesse caso seria o ODS 6, de água potável, e com as áreas da ciência que podem resolver isso, como química e engenharia. É uma conexão direta. E um ponto que é absolutamente essencial: o programa todo foi pensado para ser o mais acessível possível. A estratégia é usar pouca tecnologia. Ele funciona 100% em celulares mesmo com uma conexão de internet ruim. Dá para usar modelos por WhatsApp ou até no papel e tirar foto. A ideia é que a tecnologia seja uma aliada e nunca uma barreira. E essa abordagem, super inclusiva, leva a um dos resultados mais poderosos de todos, que é ensinar os estudantes a falar a linguagem do impacto.
Ou seja, é preparar essa garotada para comunicar o trabalho deles de um jeito que conecte a paixão local com as oportunidades do mundo. A sacada aqui é enxergar os ODS como uma moeda universal. É uma linguagem que todo mundo entende. E essa moeda permite que um projeto pequeno, lá numa comunidade, consiga conversar com investidores globais e com o capital ESG. E isso é muito importante, porque a metodologia bate na tecla da integração de verdade. Ela foge do que eles chamam de ODS de fachada, que é quando a empresa, o projeto, só cola um adesivo do ODS para parecer legal, sabe? Aqui não. O que se busca é o ODS estrutural, onde os objetivos globais fazem parte do DNA, da estrutura científica da solução. E o resultado disso tudo é uma forma muito poderosa de empoderamento. É o que a metodologia chama de soberania intelectual. É dar aos estudantes, principalmente de escolas públicas, o poder, a autoridade de criar e validar as suas próprias soluções e apresentar isso para o mundo todo. Então, quando a gente junta todas essas peças, a bússola, a ponte STEM, a linguagem do impacto, a gente vê a grande transformação acontecer. É o momento em que um estudante deixa de ser só um estudante e se torna um inovador, uma inovadora de verdade. E isso abre portas que não existiam. Empodera muito as meninas para seguirem carreira em ciência e tecnologia, o que se alinha totalmente com os ODS 4 e 5. E mais, transforma as comunidades em laboratórios vivos, onde a inovação social acontece na prática. Isso também gera dados importantes sobre essas regiões, combatendo a invisibilidade. E, claro, fomenta a liderança feminina. No fim das contas, a mudança mais importante é essa, a percepção. Eles deixam de ser vistos só como jovens com boas intenções e passam a ser reconhecidos como gestores de tecnologia social. É uma mudança de patamar. E por trás de todo esse trabalho transformador está a Link Tecnologia Social. É a organização que está desenvolvendo essa próxima geração de líderes, líderes com base na ciência, na ética e com foco em gerar impacto de verdade. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, né? Que problema local aí, perto, poderia ser mapeado como uma bússola global? Porque, no fundo, com as ferramentas certas, talvez um problema local não seja só um problema. Talvez ele seja o ponto de partida para uma grande solução global.